Desde o momento que eu me encontrei com Jesus, na verdade ele que me encontrou, eu sempre digo que eu estava tão sujo e ele derramou um sangue tão puro sobre a minha vida. Eu sempre tive uma sede, uma fome em conhecer os oráculos divinos, a palavra de Deus, e eu amo a Escritura. Eu sempre digo que a palavra tem o texto, o contexto, a mensagem, a revelação e a nossa resposta à palavra de Deus. A história que eu vou contar aqui, resumidamente para vocês, é um dos textos mais lindos da história. Tudo começa naquela profecia de Gênesis capítulo 15, versículo 13, quando Deus diz para Abraão: a sua descendência vai habitar numa terra onde não é sua, numa terra estranha, e ali ficará um escravo durante 430 anos. 4 gerações, portanto. Mas lá em Êxodo capítulo 12, na ocasião da saída, quando o povo sai, celebrando a Páscoa, Deus manda matar um cordeiro por família, se a família for pequena, juntar 2 ou 3 famílias e celebrar a Páscoa no crepúsculo da tarde, no 10º dia, no princípio dos dias, no começo dos meses, colocar o sangue do cordeiro na porta, porque o flagelo da morte ia passar e a casa que não tivesse o sangue morreria o primogênito. E eles saem, fenômenos estupendos, intervenção divina. Os maiores milagres de Deus que aconteceu foi ali no deserto, caminhando pelo deserto, em rumo à terra prometida, que Deus havia prometido lá em Gênesis capítulo 12 para Abraão. Agora, de Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, e agora as 12 tribos caminham sob o comando de Moisés, levita. Moisés é um escolhido de Deus, um levita, e é linda a história de Moisés, porque Deus escondeu Moisés de Faraó na casa de Faraó, escondeu dele na casa dele, é inusitado, só Deus para fazer isso, na verdade. Acontece que eles caminham, quando termina o livro de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, Deus manda Moisés olhar, subir no monte e olhar a terra prometida, e diz: agora você não vai entrar nela. E ele morreu. É lógico que depois ele entrou na verdadeira terra prometida, porque lá no Monte Tabor, quando Jesus transfigura, quem que aparece ali? Elias e Moisés, um representando os profetas, outro representando a lei. Então Moisés foi na terra prometida e com certeza ele foi salvo, e ele eternamente foi morar na verdadeira terra prometida, a Nova Jerusalém, onde emana leite e mel, onde as ruas são de ouro e os muros são de cristais. Mas preste atenção, quando Josué assume o comando do povo, 600 mil homens, aproximadamente 2 milhões de pessoas, porque até 20 anos os homens não eram contados e as mulheres também não eram contadas, e é interessante que Josué assume, e a primeira palavra de ordem tem em Josué capítulo 1, ser firme, corajoso, não atemorize, não tenha medo, não desvie, medita a sagrada lei, medita a palavra dia e noite, ser firme e corajoso, que você vai tomar posse, você vai levar o povo para a posse definitiva da terra da promessa. Mas tudo que Deus dá, eu tenho que tomar posse. O dar é de Deus, o possuir é meu. A terra era deles, no papel, na palavra, na escritura, mas eles não tinham tomado posse, agora estão marchando para a terra. E acontecem umas coisas tremendas, no capítulo 2 de Josué manda 2 espias na casa de Raabe, não sei como, eles entraram na cidade fortificada de Jericó, que era fechada, ninguém entrava e ninguém saía, e eles deram uma ordem. Raabe era uma prostituta que se converteu ao Deus dos hebreus, o Deus verdadeiro, e eles disseram: já que você se converteu e você não está nos acolhendo na tua casa, nos escondendo aqui, coloca um paninho vermelho na janela, porque nós vamos marchar contra Jericó, e toda a cidade ela vai cair, mas se você colocar um paninho vermelho na janela, a tua casa vai ficar de pé. Glória a Deus. No capítulo 3 eles passam o Jordão, e o fenômeno aconteceu a mesma coisa que lá no Mar Vermelho, quando o sacerdote, carregando a Arca da Aliança, tocou no Jordão,
o rio se abriu. Glória a Deus. No capítulo 5, ele circuncida todos aqueles que não tinham sido circuncidados, todas as crianças que tinham nascido e não haviam sido circuncidados. No capítulo 6, eles celebram a Páscoa, faz uma celebração, um memorial, né, daquele momento da saída, da passagem de Êxodo capítulo 12, e eles marcham então para a conquista de Jericó. Glória a Deus. No capítulo 6, no versículo 15, eu vou ler para vocês. Mas no 7º dia, levantaram de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Esse foi o único dia que fizeram 7 vezes a volta. Quando os sacerdotes tocaram a trombeta na 7ª volta, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade está voltada ao Senhor por interdito, com tudo que nela se encontra. Exceção feita somente a Raabe, a prostituta, que terá sua vida salva, com todos que se encontrarem na tua casa, porque ocultou os espiões que tinham enviado. Mas guardar e tocar no que é botado interdito, se tomar algo que foi anematizado, atrairei o interdito sobre o acampamento de Israel, o que seria uma catástrofe. Toda prata, todo ouro e todo objeto de bronze, de ferro, serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro. O povo clamou, o sacerdote tocaram a trombeta, e logo que o povo ouviu o som da trombeta, levantou um grande clamor, a muralha desabou, e a multidão subiu à cidade sem nada diante de si. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados, Deus é detalhista. Nós não podemos quebrar, né, os princípios de Deus. Deus estabeleceu na sua palavra que eles teriam que conquistar, mas teria que ser do jeito de Deus, né? A cidade estava voltada em interdito. Interdito é uma cidade anematizada, excomungada. Foi proferido um oráculo, um decreto contra aquela cidade. Então Deus, assim, a cidade era fortificada, ninguém entrava e ninguém saía, não é verdade? E Deus resolveu então, porque a terra era deles, mas estava infestada de inimigo. Na terra deles estavam os filisteus, os cananeus, né? Os inimigos de Deus, os heveus e todos os ateus e todos aqueles que não faziam parte do segmento de Cristo, não era da descendência do povo eleito, da raça escolhida dos hebreus. Presta atenção, e Deus diz assim: eu quero que 7 sacerdotes carrega com 7 trombetas retumbante, vai na frente tocando, depois segue os guerreiros, a arca da aliança. A arca da aliança era uma caixa de madeira, de acácia, com propiciatória, tampa de ouro puro, né? E revestido de ouro. Aqui fala das duas naturezas de Cristo, é uma pré-figuração, uma revelação, porque madeira de acácia, madeira dada no deserto, madeira dura, fala da natureza humana de Cristo, na verdade, determinado, aguerrido, né? O ouro fala da divindade, né? Da celestialidade, do Cristo de Deus, né? Porque lá a Bíblia diz em Isaías capítulo 9, com o menino nasceu, um filho nos foi dado. O menino nasceu, Jesus, o Salvador, aquele que salva com dor, né? Na verdade, um filho nasceu, um filho nos foi dado. O menino nasceu, um filho nos foi dado. O Cristo, o ungido, que vai proferir esse oráculo de Isaías 61, lá em Lucas 4,16, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Dentro da caixa, que simboliza a presença de Deus, né? Eles tinham um zelo, um respeito, um amor, né, pela arca, e é verdade, dentro dele tinha um pote de maná, tinha a vara de Arão que florescera, e as 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus, mas ninguém podia aproximar da arca, quem carregava era o sacerdote. Deus deu um detalhe: eu quero que cada dia vocês dêem uma volta, tocando a trombeta, e o povo em silêncio, porque há um momento para cada coisa, há um momento para silenciar e há um momento para clamar. As 6 primeiras voltas é em silêncio, né? Em silêncio. Deus vai pegar de surpresa aquele povo que estão isolados, fechados e não quer saber do Senhor. Escuta bem isso. A Bíblia diz no capítulo 6, versículo 12, que no primeiro dia Josué levantou muito cedo. Deram um dia uma volta, voltaram para o acampamento, outro dia outra volta, voltaram para o acampamento, outro dia outra volta, voltaram para o acampamento. Mas no 7º dia era para dar 7 voltas. E eles não levantaram bem cedo. Capítulo 6, versículo 15 diz: mas no 7º dia levantaram de madrugada. Olha que interessante. No primeiro dia eles levantaram cedo.
Mas no último dia, eles levantaram de madrugada. E como nós estamos nos últimos dias, esperando o noivo que vem buscar a noiva, nós temos que levantar de madrugada. Nós precisamos buscar intimidade com Deus. Nós precisamos levantar de madrugada. E eles levantaram cedo. O que é isso? Quer dizer, antecipar uma situação, antecipar um problema. As pessoas esperam a casa arrebentar, né? A casa cair e acontecer a contenda, a divisão, a apostasia, para depois orar, para depois buscar Deus. Não, é antecipar. Mas vejam só, queridos, no 7º dia, na 7ª volta, quando eles marcharam contra Jericó, aí na 7ª volta, o sacerdote tocando a trombeta, carregando a presença de Deus. O sacerdote era a presença da igreja, né? O ministério eclesiástico. Estava ali também a presença de Deus, a arca. E estava o povo, né? Os leigos, o povo que serve a Deus, que ama a Deus, que busca a Deus, que adora a Deus. Aí Josué é o líder. Ele diz agora, na última volta, quando a trombeta soa mais forte, ele diz, agora gritai. E o povo clamou, amado, clamou a presença de Deus, com clamor, com o toque da trombeta do sacerdote. Não tem muralha que resiste, toda a muralha caiu. E Deus havia dito o seguinte: vocês pegam o ouro, a prata, o bronze e o ferro e levam para o templo, porque o que é de valor vai para o templo. Eu não quero bijuteria. Passa ao fio da espada tudo. Não dá para explicar agora, mas naquele tempo a misericórdia não era como agora. Não cumpriu a palavra, morre. Não cumpriu, morre, né? Levantou contra Deus, não cumpriu, não se arrependeu, morre. Aconteceu isso também com Sodoma e Gomorra, quando Lote vai lá avisar eles, para eles se converterem, e eles não se converteram. Deus destruiu a cidade, tirou Lote, a sua esposa, as suas 2 filhas, e queimou a cidade. É isso que acontece, amado. Deus é amor, mas é justiça também. Deus é justo em seu proceder. Ele nunca vai cobrar algo de uma pessoa que não foi dado a ele primeiro a informação, e ele não chegou ao conhecimento. Se ele é uma pessoa ingênua, uma pessoa que ainda não conhece, ele não vai ser cobrado disso. Por isso todos têm que chegar ao conhecimento, né? O Senhor quer que todos o conheçam. Isaías 55:6, buscar o Senhor enquanto ele se deixa encontrar. Mas é interessante que aqui no capítulo 6 ainda, desabou a muralha, a multidão subiu, passou ao fio da espada, tudo, meu irmão, tudo. Mas alguém tocou no interdito, alguém tocou naquilo que era excomungado, anematizado, tocou uma coisa amaldiçoada, tocou naquilo que Deus não queria que tocasse, estava voltado ao interdito. Deus não queria que tocasse nada daquela cidade. Quando Deus ordena, não toca nisso, isso é profano, isso é maligno, isso é ilícito, isso não pertence à glória, isso não procede de Deus, isso não emana da luz, não vem da graça. E a pessoa tocar, ela vai contrair uma maldição, uma contaminação, e a morte aqui, literalmente, um homem tocou, né? Ele viu tantos despojos, né? Imagine uma cidade murada, todo cidadão morto, né? Passaram a fio da espada, não sobrou ninguém, nem animais. Só Raabe, a casa dela ficou de pé, não é verdade? Ficou de pé. Mateus 7:24, porque estava firmado na rocha. Ela aceitou a Cristo, aceitou a Deus, aceitou a palavra. Amados, olha que interessante. Um homem tocou no interdito. Eles foram lutar com um povo chamado Ai, H-A-I. E o povo que não havia perdido para ninguém, o povo de Israel perdeu para esse povo. Josué rasgou a roupa, colocou ele e os anciãos, começaram a prantear, colocaram a cara por terra e disseram: Senhor, por que não nos deixou perecer além do Jordão? Nos trouxeram aqui para perder para esse povo. Deus disse assim: alguém tocou no que é interdito. Mas como vou saber quem é? O Senhor diz assim: reúne por tribo, eu vou te mostrar quem é. Deus vai mostrar para você quem é, o Espírito Santo mostra quem é. E sabe o que aconteceu? Ele passou, a sorte caiu na tribo de Judá. Era da tribo de Judá que alguém tocou no interdito. Poxa vida, mas na tribo de Judá tem tanta família. Caiu na família de Zara, da tribo de Judá. De Judá. Logo da tribo dos judeus, logo da tribo de Judá, Jesus nasceu em Belém de Judá, o povo eleito. Mas sempre tem alguém com o espírito trocado, sempre tem alguém andando na contramão da vontade de Deus. Aí da família de Zara, caiu na casa de Zabdi, e na casa de Zabdi caiu na pessoa de Acã.
Então Josué fala para Acã, sem mentir, me diga, o que você tocou? Ele diz assim, no meio do despojo, eu vi um manto de Sinar, 200 ciclos de ouro, uma barra, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro. Eu ocultei e escondi embaixo do manto. O interdito, aquilo que está oculto, é o pecado que a pessoa não confessa. É aquilo que as pessoas não sabem, mas Deus sabe tudo. E a pessoa não confessou. O perdão que ela não liberou pode ser uma infestação, objeto maldito, pode ser um livro amaldiçoado, um livro espírita, tudo isso é interdito. E aí então Deus dá o decreto, Deus mandou matar Acã, eles apedrejaram, mataram Acã, toda a família, montoaram um monte de pedra, e aí colocaram o nome de Acor, Vale de Acor. Agora eu chego onde eu queria. Sabe o que quer dizer Vale de Acor? Está no rodapé da Bíblia da Ave Maria, Josué 7,26. Acor significa confusão, inquietação e perturbação. Eu quero fazer uma pergunta para você. Tem alguma confusão, alguma inquietação, alguma perturbação na tua vida, na tua casa, no teu grupo, na tua comunidade, no teu núcleo, entre os servos, entre o ministério de música? Tem alguma confusão, alguma inquietação, algo que perturba, parece que não flui? Você ora, paga um preço, mas não flui, tem algum um interdito, um impedimento, uma oposição, um levante. Por quê? Porque tem uma base, tem uma estrutura de interdito aquilo que não é da vontade de Deus. Deus disse, essa cidade está votada ao interdito, não quero que toque nela, está votada ao interdito, e aí tudo que nela se encontra. É tão verdade que depois em Josué capítulo 6, versículo 26, o Senhor diz assim, maldito quem reconstruir Jericó. Deus votou a cidade interdito. Eu volto à pergunta, faz uma revisão na sua vida. Não é caça às bruxas, não é chifre em cabeça de cavalo, porque o mal, duas coisas tem que acontecer. Nós não podemos subestimá-lo ou autoestimá-lo, dizer que tudo é do diabo, porque tem coisa que a gente mesmo que faz. É o homem com a cabeça dura, com a falta de conhecimento, com a rebeldia, com a apostasia, que acaba cometendo e atraindo a ira de Deus. Amado, se houver algum interdito na tua casa, alguma balança fraudulenta, algum dinheiro que entrou que não foi do suor do rosto, se há algum segredo, se há alguma traição, uma infidelidade, um adultério, se existe um negócio ilícito, se existe algo camuflado, escondido, travestido, oculto, apresenta para Deus em confissão, procura um sacerdote, hoje mesmo dobra o teu joelho, pede para Deus te trazer luz ao teu entendimento, sabedoria, discernimento, para discernir. Deus vai te mostrar qual é o interdito que causa confusão, inquietação e também perturbação. Ó Pai, em nome de Jesus, eu oro por essas vidas, apresento cada uma delas, apresento a minha vida também diante do teu altar. Que teu Espírito mostre o nosso coração, nos traga a revelação daquilo que é ilícito, daquilo que é profano, daquilo que é maculado, daquilo que é interditado, daquilo que não convém, daquilo que o Senhor proibiu e que por teimosia ou por falta de conhecimento, a pessoa está atraindo a ira, a contaminação, a maldição na sua vida. Liberta os cativos, levanta os caídos, acolhe os perdidos, sara os feridos, muda a estrutura, dá um sentimento profundo para que esta vida possa te buscar, te amar, te adorar
e te servir, livre de todo mal, de todo interdito, de toda opressão, de toda maldição. Seja liberto, restaurado e renovado pelo poder do nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.